Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Criando Filhos Bilíngues e hoje nós vamos conversar com vocês sobre estratégias ou métodos de criação bilíngue. Então vem com a gente! Muitas pessoas nos procuram para tentar entender qual é o melhor método para fazer a criação bilíngue das suas crianças, né? Ou para indicar para os pais de seus alunos. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que não existe apenas um método de criação bilíngue e também não existe um método melhor ou o mais correto ou aquele que todo mundo deve seguir, né? Outra coisa bem importante de dizer é que às vezes a gente faz a escolha de um método para o começo da criação bilíngue e depois a gente modifica esse método. Ou o contrário também pode acontecer, a gente começar com o método, chegar lá no meio do caminho e recalcular a rota e escolher um outro método. Então isso também é importante dizer. Eu vou explicar aqui os nomes de alguns métodos, vou dizer como é que funciona cada um deles, vou trazer exemplos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que depois tanto eu ou a Cintia a gente vem aqui e responde para vocês, certo? O primeiro método que eu quero falar, talvez seja o método que muitas pessoas fazem na criação bilíngue, seja no Brasil ou seja no exterior, né? Quem está morando no exterior e cria seus filhos bilíngues, e que não conhece que é um método e que está fazendo e que existe um nome para isso, que se chama One Parent, One Language. Então é o OPOL, né? Pega as primeiras iniciais de cada uma das palavras. Então, One Parent, One Language. Depois de um tempo, se trocou a palavra parent, né, de pai ou mãe, em inglês, para a palavra person. E aí continua a mesma sigla, né? One person, one language. Que é bem isso que está dito ali, que é uma pessoa e uma língua. Então, o casal se divide na escolha das línguas que serão usadas com essas crianças. Então, poderia ser, por exemplo, eu escolher a língua inglesa e o meu marido escolher a língua portuguesa e a gente se dirige para a criança usando apenas cada um a sua língua, né? Então, eu só falo em inglês, meu marido só fala em português. Então, se chama One Parent, One Language. Algo bacana dessa língua é que se os dois pais têm contato suficiente com a criança, consegue trazer, dar o input linguístico para que a criança consiga se desenvolver nessas duas línguas. Agora, se um dos pais trabalha muito fora, nem sempre está presente, passa muito pouco tempo com a criança, esse pai acaba oferecendo menos quantidade de língua, menos input, menos insumo dessa língua para a criança, e aí a gente tem que entender que talvez por causa disso a criança escute mais uma língua do que a outra e também, consequentemente, pode se desenvolver em mais uma língua do que na outra. Mas essa é One Parent, One Language. Pode ser feita tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? One Person, One Language, tá certo? Não é uma coisa rígida de que um desses pais não possa nunca falar a outra língua, mas acontece muitas vezes, principalmente no exterior, que um desses pais de fato não fala a outra língua, né? Então, pode ser uma brasileira que casou com um canadense e esse canadense não fala português, não entende português, não fala português, então de fato o português fica só com a mãe e o inglês ou o francês ou qualquer outra língua que seja do pai, né? Então, é um pouco mais separado, mas é um método que muitas pessoas estimulam por ser um método que, dependendo, né, do contato da família, do familiar com a criança, de fato oferece muito insumo, muito input nessa língua, tá certo? Uma segunda metodologia, uma segunda estratégia se chama time and place. Time é tempo, place é lugar. Então, é uma escolha de algum momento do dia a dia ou algum local que se usa essa língua, ou as duas coisas juntas, tá? Então, pode ser que seja a língua escolhida em casa, que seja a língua escolhida no carro, que seja a língua
que vai ser ensinada na escola, né? Então tem um place, tem um lugar. E pode ser que a gente usa muito mais o time, né? Que é o momento do dia. Então pode ser, bom, sempre que for o momento de tomar banho, nós vamos usar essa língua X, a língua-alvo. Pode ser que os dois pais usem essa língua ou somente um dos pais use essa língua. Então é o momento do banho. Pode ser no momento das refeições. Pode ser no momento de brincar, pode ser um momento de fazer algo na cozinha, né? Uma cooking class, uma cooking activity. Então, assim, isso escolhe o momento. Essa metodologia nem sempre é fácil para as pessoas fazerem, mas é uma que nós, eu e a Cíntia, recomendamos muito para as famílias usarem quando se quer introduzir uma língua para uma criança que é um pouco mais velha, né? Então, assim, decidi, Aline, Cíntia, eu vou entrar na comunidade bilinguar, agora o bilinguar vai funcionar, eu vou fazer criação bilíngue, a partir de amanhã eu vou falar inglês com meu filho aqui no Brasil. E a criança já tem 5, 6 anos, ou a criança tem 3 anos, 4 anos, e isso é um choque para a criança, é algo brusco demais, né? Talvez se torne insustentável para essa família fazer isso. Poderia ser chamado de OPOL, no caso, né? Então a mãe decidiu, vai ser One Parent Language. É muito brusco, é muito assustador. E o que pode acontecer, que geralmente acontece, é uma resistência por parte da criança em ouvir aquela língua. É a criança que vai verbalizar para a mãe, para o pai ou para quem for, tipo, eu não quero que tu fale nessa língua, eu quero que tu fale na outra língua, eu não gosto quando tu fala inglês, eu não quero assistir esse desenho aqui. Então, começar assim de supetão, como a gente fala, pode ser muito assustador. O time and place pode ser aquela metodologia que tu vai começar introduzindo aos poucos a língua-alvo em casa. Então vamos lá no momento de leitura de livro, né? Eu posso lá, já que eu leio o livrinho pro meu filho todos os dias antes de dormir, por exemplo, deita lá, pode ler toda a história em português, por exemplo, mas aos poucos vai comentando sobre a história em inglês, ou vai fazendo perguntas da história em inglês. No momento que sentir que esse momento está fluindo, que esse momento está legal, que está sendo um momento prazeroso para a criança, a família, a pessoa pode escolher, então, vamos ampliar esse momento, vamos escolher um outro momento. E com o tempo vai ampliando, que pode se tornar, né, o caso de One Parent Language ou uma outra metodologia que a gente já vai falar. Essa time and place, a gente diz que pode ser, então, tanto para alguém que queira introduzir do nada uma língua na família, e pode ser também uma metodologia que a gente também sugere para muitas famílias da comunidade bilingual, que são para aquelas famílias que ainda não têm um domínio muito grande da língua, não se sentem competentes, por exemplo, para sentar e fazer uma refeição, ou para andar de carro e conversar sobre assuntos aleatórios, né? Então, assim, a pessoa que está desejando fazer a criação bilíngue ainda não se sente competente o suficiente naquela língua, ainda não tem repertório linguístico, não conhece tantas frases, tantas palavras, e por isso não consegue realmente ter um diálogo, uma comunicação fluida com a criança. Então, o que a gente sugere é, se você está aprendendo, se você também está avançando na língua, escolha um momento, te prepara para esse momento, aprende algumas frases que são específicas para esse momento e vai aos poucos introduzindo e vai aos poucos tu se sentindo segura para depois poder trazer mais língua para dentro da sua casa, certo? Esse seria o time and place. Funciona? Funciona, é uma escolha e pode ser uma escolha momentânea, né, de processo. Outra, né, a terceira que eu vou falar aqui é uma que talvez você já tenha ouvido bastante e é muito conhecida para quem mora fora, que se chama Minority Language at Home, que é a língua minoritária em casa. Então, e necessariamente não precisa ser só em casa, tá? Mas eles falam no sentido de lar, né? Então, é o caso, por exemplo, das mães expatriadas. Então, vamos pensar no caso, que pode ser o OPOL e pode ser Minority Language at Home junto, né? Então, pode ser uma brasileira que mora nos Estados Unidos, casada com um americano que fala inglês, a criança vive nos Estados Unidos, onde a língua mais falada é o inglês, vai para a comunidade inglês, embora escute outras, né? Não vou entrar nessa discussão, mas a escola, o processo educacional vai ser em inglês. Mas a mãe quer
quer manter o português como língua de herança, né? Quer que sua filha, seu filho seja capaz de se comunicar com a família no Brasil, com os avós, com tios, com primos, com pessoas que talvez não tenham a competência linguística no inglês. Além do mais, essa mãe ou esse pai entende que é a língua herança da criança, que é a parte da identidade dessa criança, que essa criança também pode ter, né, o seu passaporte, sua certidão de nascimento reconhecida como brasileira, então uma criança que também será brasileira, além de americana, por exemplo, e que é uma criança que vai vir visitar o Brasil e que futuramente, quem sabe, possa optar por morar aqui, fazer faculdade aqui, casar com um brasileiro. Então a gente tem que pensar lá no futuro todas as oportunidades que essa criança terá em ser bilíngue, além, né, de todas as vantagens de ser bilíngue enquanto criança. Mas a gente também tem que pensar. O português é considerado uma língua minoritária, né? Não é pela quantidade de falantes, não é nem por causa disso, mas é que existe um peso social, né? Um impacto social, uma língua que é importante no mundo para negócios, na parte tecnológica, né? De negociações. Então, assim, a gente sabe que, né, socialmente não é uma língua que tenha tanto poder quanto a língua inglesa, por exemplo. Então, ela é uma língua minoritária. Não é uma língua que facilmente tu vai sair na rua, lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França, ou no Canadá, ou em qualquer lugar, e que tu vai ficar ouvindo muito daquela língua e também não tão facilmente vai encontrar recursos para ensinar essa língua no exterior, né? Vai ter que mandar trazer do Brasil, levar do Brasil para lá, ou vai ter que baixar, vai ter que comprar material importado. Então, ela é uma língua minoritária. Então, essa língua minoritária que está sendo mantida dentro de casa, pela família, pode ser pelos dois pais, pode ser por um dos pais, pode ser que o pai, que não é nativo dessa língua minoritária, saiba essa língua, né? Tenha aprendido essa língua, mas é isso, de manutenção de uma língua que é da família. Muitas pessoas, eu já vi aqui na internet, a gente já leu, muitas pessoas acabam dizendo que, por exemplo, o que eu faço, que é de criar meus filhos bilíngues falando inglês aqui no Brasil, eu faço minority language at home, porque meu marido também fala um pouco de inglês com eles, então não poderia ser o OPOL, porque a gente não dividiu essas línguas dentro de casa, então o que eu faço aqui em casa seria minority language at home. Pelos meus anos de pesquisa, pelo estudo, quem tem o nosso livro, né, Criando Filhos Bilíngues, tá lá escrito, eu e a Cíntia nos posicionamos, dizendo que a gente não concorda com essa terminologia de que o que, que eu faço aqui no Brasil é minority language at home, porque a língua inglesa não é uma língua minoritária. É uma língua de fácil acesso na internet, é uma língua de fácil acesso nos programas de televisão, é uma língua que a gente escuta, dependendo de onde é que a gente mora no Brasil, né, circulando com estrangeiros, com outras pessoas, e ela tem um peso, um impacto social, mundial, econômico, que não a transforma em língua minoritária. Como eu vi esses tempos escritos, eu ainda não encontrei na literatura alguém que tenha publicado isso e registrado esse termo, mas que muito me agradou e que está inclusive num dos posts que nós colocamos no Criando Filhos Bilíngues no Instagram, que se chama Target Language at Home. Target vem de alvo, né? Então, assim, Target Language at Home é a língua alvo em casa. Qual é a língua alvo? Qual é a língua que eu quero que meus filhos aprendam? Eu quero que eles aprendam a língua inglesa, né? Então, assim, não é uma língua minoritária, mas é o meu alvo. Então, nesse caso, o que eu faço aqui em casa é Target Language at Home. Mas, como eu já falei antes no Minority Language at Home, não se restringe somente em casa. Então, quando eu estou com eles na escola, quando eu levo a Serena no balé, nós estamos lá na aula de música, levo o Lucas no futebol, vamos juntos ao mercado. Então, assim, não importa o lugar onde eu estou com eles, eu continuo mantendo, na maioria das vezes, a língua inglesa. Então, ela não se restringe somente ao ambiente familiar e da minha casa, do meu lar. Mas o que eu faço, então, é Target Language at Home, né? A língua alvo em casa. Eu achei fantástico, colocamos lá no nosso post. Se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é @criando filhos bilíngues, e lá a gente coloca bastante conteúdo sobre bilinguismo também e tem um post sobre estratégias, tá certo? Vamos lá, temos mais uma outra estratégia que se chama Mixed Language Policy.
que é a política da língua misturada. Só que aí tem um porém. Essa ideia de mixed language não quer dizer que eu vou falar as duas línguas de forma misturada. Então, assim, não vou dizer assim, Lucas, Serena, venham aqui no bedroom que a mamãe quer play a game com vocês. Esse game é de macacos, tá? Daí os monkeys, eles têm que jump. Não, não é isso, né? A gente já falou algumas vezes, a gente retoma com os nossos alunos, quando eu dou aula sobre bilinguismo, a gente fala muito sobre a mistura dos códigos, o quanto que isso pode ser danoso, o quanto isso pode ser não, o quanto isso é danoso para o desenvolvimento linguístico das crianças, o quanto que isso atrapalha, tá certo? Então, Mixed Language Policy não é ficar misturando as duas línguas na mesma frase. O que ela quer dizer é o seguinte: a família optou por não separar as línguas entre o pai e a mãe, por exemplo, não optou por separar a língua no time and place, no momento. O que a família decidiu é que os membros da família podem escolher qual língua que eles querem usar em determinados momentos para fazer determinadas coisas. Então, pode ser que eu tenha preferência para falar sobre a escola em inglês, pode ser que o meu filho, quando quer falar sobre futebol, vai falar em português, e aí eu posso tanto respeitar a escolha linguística dele e trocar a minha língua para a língua que ele está falando naquele momento. Então, se ele começa a conversar em português, bom, eu vou trocar também e vou falar em português com ele. Pode ser que eu opte por não, por continuar, é minha escolha, eu escolho continuar falando contigo em inglês, embora tu fales comigo em português nesse momento, e isso pode ser alternado ao longo do tempo, né? Então, falamos aqui de OPOL, Time and Place, Minority Language at Home, Target Language at Home. Agora falamos também do Mixed Language Policy. Essa metodologia, a estratégia do Mixed Language Policy é uma que é bastante questionada, porque, com razão, tá? Existe um fundamento, que é aquilo que a gente falou lá no começo, de que, bom, se não existe uma estrutura, não existe uma regra, como é que eu posso garantir que as línguas estão sendo ofertadas para essa criança numa quantidade suficiente para que ela adquira essa língua? E essa pergunta é uma ótima pergunta. Portanto, quando a gente diz que vocês precisam escolher uma estratégia que combine com a família de vocês, a gente também sempre diz que vocês precisam escolher uma estratégia que combine com os objetivos linguísticos que vocês têm, né? Então, assim, se vocês têm um objetivo linguístico altíssimo, fazer um Mixed Language Policy é complicado, porque a gente vai ofertar de forma irregular o contato com essa língua e a gente não tem como garantir que essa criança está recebendo insumo suficiente para se tornar competente nessa língua. Então, a gente precisa ter um cuidado, né, e entender se os nossos objetivos estão sendo alcançados com a metodologia que a gente escolheu, se não estão, se a gente vai rever os nossos objetivos, se fazer a nossa metodologia faz mais sentido do que os objetivos que a gente tinha antes. Então, que é o que eu e a Cíntia falamos sempre de recalcular as rotas, mas também de fazer uma autoavaliação, né, para ver se as coisas estão funcionando da maneira como a gente quer ou não. Outra coisa que a gente conversa com os nossos alunos, principalmente da comunidade e para quem não tem tanta competência linguística, é que às vezes a gente opta, por exemplo, para fazer um time and place, para introduzir essa língua para uma criança ainda bem pequena, porque a gente tem o desejo do bilinguismo, a gente tem o desejo, mais do que fazer a criação bilíngue, tem famílias que têm muito desejo de ter um filho bilíngue, né? E o que eu quero dizer de diferença? Porque talvez com a competência linguística que vocês têm, vocês conseguem introduzir essa língua quando a criança ainda é neném, e a criança vai até os seus 2 anos, talvez, 2, 3 anos. Talvez quando a criança fizer lá os seus 3 anos, vocês já não se sintam tão competentes para dar a continuidade da criação bilíngue. Mas daí vocês escolhem um outro veículo para continuar essa trajetória de bilinguismo infantil, bilinguismo da criança de vocês. Pode ser uma escola de idiomas, que a criança vai lá fazer uma aula de inglês, viver em inglês, dá para escolher escolas maravilhosas. Pode ser que vocês optem por contratar uma professora particular que vá até a casa de vocês e que vai seguir nessa trajetória de bilinguismo. Pode ser que vocês optem por colocar numa escola bilíngue, porque daí vocês sabem que numa educação bilíngue a criança vai se desenvolver, mas vocês foram
até um ponto X. Então, imagina no alfabeto. Talvez vocês começaram lá no A e vocês se sentiram competentes para ir até a letra D. E depois disso, quem segue o caminho é uma outra pessoa ou uma outra instituição para dar continuidade nessa idealização, né, nesse sonho de uma criança bilíngue. Então, a criação bilíngue pode ir até um certo ponto e depois pode se tornar um foco no desenvolvimento do bilinguismo infantil dos filhos de vocês. Não existe uma estratégia certa, né? E não quer dizer que se vocês escolhem uma estratégia, vocês precisam seguir com essa estratégia para sempre, né? E não quer dizer também que se vocês escolham fazer uma criação bilíngue, vocês também vão seguir com esse plano para sempre. Mas nós somos defensoras da criação bilíngue, somos defensoras de criar esse terreno fértil para a criança, né? De pegar nos primeiros anos de vida dessa criança, pode ser até intrauterina, né? Pode ser até dentro do útero, de criar bem esse solo, né? Alimentar ele, deixar ele rico, para que essa plantinha possa ir crescendo. Né? E aí a gente vai só dando algumas ajustadinhas, recalculando rotas, pedindo ajuda, né? Então, assim, nosso objetivo hoje era realmente de poder falar sobre algumas metodologias, estratégias, mas não só dizer um nome e o que representa, fazer vocês pensarem um pouquinho sobre elas, e por isso que o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Se você tem sonho de iniciar uma criação bilíngue, se você tem desejo de entender mais sobre bilinguismo, clica no link que tem na descrição aqui, que vai levar vocês para mais uma aula especial sobre bilinguismo, e também convido vocês a conhecer a nossa comunidade bilingual, uma comunidade de teachers, de mães, de pessoas que fazem criação bilíngue no inglês, no português, no holandês, que tem sonhos de fazer em outras línguas também, trilinguismo, né? Isso é importante a gente falar também. E lá a gente fica se ajudando diariamente, esclarecendo todas as dúvidas e ajudando vocês com todas as angústias que vocês possam ter. Uma pergunta, inclusive, é: posso criar uma criança em 3 línguas? E o que a gente disse para a família é: pode, muita gente faz isso. Mas talvez você vai ter que escolher uma estratégia diferente para cada uma das línguas. Então, talvez você vai fazer One Parent, One Language, inglês e português, e vai escolher alguns momentos, time and place, para fazer francês, o espanhol, o alemão, uma outra língua. Ou seja, é caso a caso. E se a gente quiser, e se vocês quiserem, a gente pode muito ajudar vocês. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dá um like, subscribe aqui no nosso canal, né? Deixa um comentário, a gente pode continuar conversando. E esse vídeo aqui tá sendo feito, né? Foi feito por causa de um comentário de uma pessoa que deixou um outro vídeo tentando entender um pouco mais sobre as metodologias e ensino de criação bilíngue. Então, estamos aqui respondendo um vídeo, né? Uma pergunta de vocês. Então, deixem aí os comentários que a gente lê todinhos, responde e cria conteúdo que é bem específico para o que vocês precisam. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até mais!